Oi, gente! Então, entrando nessa nova onda de videoaula e EAD, eu vou fazer uma aula para vocês, o meu querido quinto período, e nós vamos continuar de onde nós paramos dentro da sala de aula. Então, eu vou falar com vocês a respeito de alguns crimes, e aí nós vamos fazer essas aulas uma vez por semana. Eu espero poder contribuir aí com o aprendizado de vocês. Estou com muita saudade de vocês e, se Deus quiser, logo logo a gente tá juntos. Então nós vamos começar hoje a falar sobre o artigo onde a gente parou, né? Nós paramos no artigo 216, agora nós vamos continuar no artigo 216b do Código Penal, exposição da intimidade sexual. Esse crime, ele veio incluído pela Lei 13.772. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo de cena de nudez ou de ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo, privado, sem autorização dos participantes. A pena é de 6 meses a 1 ano e multa. Tem uma figura equiparada prevista no parágrafo único, então quem fizer montagem de fotografia, de vídeo, de áudio, também vai estar respondendo por esse crime no mesmo patamar da pena. Lembrando, pessoal, que se nós tivermos como vítima sujeito passivo menor de 14 anos, essa conduta vai estar prevista nos artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai se aplicar, então, o princípio da especialidade, né? Como a gente lembra, a lei especial vai sempre se sobrepor à lei geral. A pena combinada nesse crime nosso do Código Penal, ela admite transação penal e suspensão condicional do processo. Se houver transação penal, a gente já sabe que não é possível realizar o acordo de não persecução penal, então uma coisa ou outra. É um crime bicomum, tá? Então, assim, o sujeito ativo e o sujeito passivo serão qualquer pessoa. É um crime doloso, não tem finalidade especial. O delito se consuma com a prática de uma das ações típicas, admite-se tentativa neste crime e a ação penal é pública incondicionada, beleza? Seguindo, o crime de sedução, que era previsto no artigo 217, ele foi revogado em 2005. Seguindo, então, para o artigo 217A, que é estupro de vulnerável. Como funciona o estupro de vulnerável? Vamos ver, então, como funciona esse crime, que veio com uma modificação que teve no Código Penal em 2009. Substituiu-se a presunção de violência, que era prevista no artigo 224 do Código, não é um abolício criminis, tá? Ele foi inserido no artigo 217A. Antes, discutia-se muito se essa presunção de violência se ela era relativa ou absoluta. Isso foi sedimentado com a criação, com a vinda, então, do artigo 217A. A gente viu até agora a preocupação com as pessoas, da liberdade sexual delas, protegendo a conjunção carnal, o ato libidinoso, mediante violência, grave ameaça e fraude. Essas pessoas que nós vimos até agora são pessoas maiores de 14 anos e que têm discernimento, entendem o caráter do que está acontecendo, o caráter daquele fato naquele momento. Nós vimos também a proteção da importunação sexual no local de trabalho, assédio, né? Com a questão da hierarquia. Vimos a proteção também da intimidade sexual. Agora, a gente vai lidar com a fragilidade das pessoas, em face da pouca idade ou algumas condições específicas. Então, vai se proteger essas pessoas de ingressar na vida sexual muito cedo ou de forma abusiva. O que é irrelevante nesse crime? O dissenso da vítima, a questão da concordância da vítima, né? A gente vê, a gente assiste na TV, ou a gente vê notícia, ou a gente vê até advogados, né, com todo respeito, falando essa questão, mas se a vítima concordou. Neste crime do 217A, a vítima não tem vontade. E nós vamos ver por quê. Agora, a gente está, então, no nosso sistema jurídico, a gente vai impedir o relacionamento sexual ilícito com vulneráveis, que o legislador entende como vulneráveis as pessoas menores de 14 anos, ou alguém que por enfermidade
ou doença mental, não entende a prática do ato, não tem o necessário discernimento, ou ainda uma terceira possibilidade, que é aquela pessoa que não, por algum motivo, não consegue oferecer resistência ao ato ali. Então, a gente não tem mais a presunção de violência, tá? Agora, nós temos pessoas que, pelas condições apresentadas por elas não estão protegidas, então o direito penal vem e fala, olha, eu vou te proteger, vou te colocar como vulnerável, vou te dar o artigo 217A. O que é a conduta? Conjunção carnal ou outro ato libidinoso. É um crime de execução livre, então, assim, pode ser praticado com violência, grave ameaça, pode, com fraude, pode, qualquer outro meio, pode, tá? Nós vamos ver como vai funcionar. Se da conduta resultar lesão grave ou morte, que são resultados culposos, então, da conduta da conjunção carnal ou ato libidinoso com essas pessoas especiais, resultar lesão grave ou morte, nós teremos os delitos qualificados do parágrafo 3º e 4º do Código Penal. É um crime que é punido a título de dolo, tá? Como fica essa classificação desse crime? É um crime comum, qualquer pessoa pode cometer esse crime, só que na modalidade conjunção carnal nós precisamos ter uma relação heterossexual. Nesse tópico também, gente, além disso, eu me esqueci de falar, mas a gente precisa lembrar do artigo 226, inciso 2 do Código Penal, para verificar lá as questões com relação à pena. Com relação ao sujeito passivo, a vítima, o menor de 14 anos, alguém que por enfermidade ou doença mental não tenha discernimento para a prática do ato, ou alguém que por qualquer motivo não consiga oferecer resistência. É um crime simples, a gente está protegendo um bem jurídico, material, de forma livre, instantâneo, comissivo, unissubjetivo e plurissubsistente. O que mais a gente precisa saber sobre crime? É um crime hediondo em todas as suas formas, tá? O objeto material desse crime é a pessoa vulnerável, não exige-se nesse crime também grave ameaça ou violência como meio de execução, certo? Essa vulnerabilidade, ela implica na invalidade do consentimento do ofendido. Então, ele não tem consentimento porque a vítima disse não nesse sentido. A vulnerabilidade é que transforma esse consentimento como um não. Como eu disse, o elemento subjetivo é o dolo, o elemento subjetivo específico é aquela intenção de ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, admite tentativa, a ação penal é pública incondicionada. Sobre a vulnerabilidade ainda, que é muito bom nós pontuarmos tudo que diz respeito à vulnerabilidade, ela tem natureza objetiva. Então, a pessoa é ou não vulnerável. Para o legislador, ela é, se estiver nas condições elencadas no caput do artigo. Dentro dessa questão da análise do crime, é importante a gente estar retornando a nossa parte lá, o nosso início do Código Penal, a nossa parte geral, quando a gente analisa o artigo 20, que é o erro de tipo. Tá, por quê? Porque eu vou falar com vocês sobre o erro de tipo. Isento de pena, artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena aquela pessoa que por erro justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Tá, se o fato for punível como culposo, não tem essa isenção, mas nós estamos tratando de crime doloso, então nós podemos analisar isso aqui. Peguei um exemplo do João e da Maria, que se conhecem numa festa, e nessa festa, é uma festa que é proporcionada a maiores de 16 anos, e a Maria se apresenta ao João como maior de 16 anos, compleição física, aparência toda de maior de 16 anos. Ele não tem como saber que ela é menor de 13 anos. Ele vai para casa, leva essa moça para casa, tem relação sexual com ela, e depois ele é processado porque Maria, na verdade, tem 13 anos. É um clássico exemplo doutrinário da questão do erro do tipo, porque o João ele não agiu com dolo, ele não tinha conhecimento da idade real da vítima. Esse é um exemplo, então, da aplicação do artigo 20, erro do tipo, parágrafo 1º. Muito se discutiu também sobre a questão do erro de proibição, que é aquela questão de você ter o erro sobre a ilicitude do fato. Esse é o artigo 21 do Código Penal. Tá?
Essa discussão de erro de proibição, a gente viu muito assim na jurisprudência das pessoas que se dirigiam até locais de prostituição infantil, comércio sexual, e ali dizia que não tinha consciência da ilicitude, ou porque a vítima se apresentava como maior, porque a vítima já estava inserida no contexto lá de comércio sexual, já tinha relações sexuais. Isso tudo, como eu contei para vocês, está sedimentado pelo parágrafo 5º do artigo 217, tá, gente? Por que está sedimentado pelo parágrafo 5º? Porque o parágrafo 5º do artigo 217, ele fala assim, ó: as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. Então, não cabe erro de proibição também neste artigo 217, tá? A aplicação da Lei 9.099 ou acordo de não persecução penal ficam descartados porque o patamar da pena, né, as penas combinadas não autorizam. Em relação à vítima com enfermidade ou deficiência mental, gente, é muito importante a gente lembrar que a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência agora. Tá. O que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência tem? O artigo 6º desse Estatuto, que é a Lei 13.146/2015, ele fala que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para 1. Casar-se e constituir união estável. Inciso 2. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. Nós temos uma matéria civil e agora a gente vê que essa matéria civil ela se incompatibiliza com o direito penal. Porque o direito penal está falando que as pessoas com deficiência, que elas no caso lá, elas não vão ter condições de entender o caráter lá do ato sexual. O que é a sugestão que tem doutrinária atualmente sobre isso? Verificar o caso concreto. Verificar se realmente essa deficiência afetaria o entendimento ou não para o ato sexual da vítima. Então, isso tudo tem que ser analisado analisando-se cada caso concreto de situação de pessoas especiais com deficiência, tá? Sintetizando, vulneráveis para fins sexuais, então, menores de 14 anos, a questão da idade, as outras questões, as condições, enfermidade ou deficiência mental, que eles não têm o necessário entendimento, discernimento na prática do ato, tá? Essa enfermidade ou doença mental pode ser congênita, pode ser permanente, né? Em sentido amplo, quando ele fala de enfermidade, pode ser uma pessoa que está com alguma deficiência física e mesmo que ela esteja consciente, ela não consegue se defender mesmo fisicamente do ato da agressão sexual. Ou pessoas que por qualquer causa não possam oferecer resistência. Quem seriam essas pessoas? Pessoas anestesiadas, sedadas, pessoas em coma, pessoas em sono profundo, certo? Outra coisa que nós temos que lembrar, então, por fim, é que o artigo 217A, para finalizar o 217A, ele vem, então, para proteger as pessoas especiais assim vistas pelo Código Penal, com relação à idade, com relação a algumas condições específicas, beleza? Pessoal, o próximo crime que a gente vai analisar, o nome desse crime doutrinário e o nome que está lá no código corrupção de menores, ou corrupção de menores de 14 anos, ou ainda, mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia de alguém. Está previsto no artigo 218 do Código Penal, ele diz assim: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer, a lascívia de outrem, 2 a 5 anos a pena, certo? Não tem benefícios, não cabe os benefícios da Lei 9.099, mas como a pena mínima é 2 anos e o acordo de não persecução penal prevê uma pena de 4 anos, a mínima, então é possível acordo de não persecução penal. É o lenocínio típico, tá? Então precisa de presença do sujeito que é o mediador, a vítima menor de 14 anos e o destinatário. O destinatário, se for só para satisfação da lascívia, sem conjunção carnal, ato libidinoso, ele não será punido, porque quem será punido é o mediador, tá? Sempre conjugar a leitura dos artigos dos crimes que a gente está analisando com o artigo 226, inciso 2, tá? Então, a pessoa que
que faz a mediação, ela vai responder nesse crime. Quando o sujeito induz, quando ele alicia, quando ele convence o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra pessoa. É um crime de ação livre, tá? Se o menor for induzido a presenciar uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso, configura o delito do 218A do Código. É um crime formal, doloso, admite tentativa, a ação penal é pública incondicionada, tá? É um crime instantâneo, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente. Tomar muito cuidado, pessoal, com o artigo 244b do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele chama também corrupção de menores, mas não é nesta conotação, não é com conotação de natureza sexual. Ele é corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzi-lo a praticá-lo. Pena de 1 a 4 anos. Esse é o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, o próximo crime é satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Está no artigo 218A. Ele também foi incluído em 2009, né? E ele fala assim, ó, praticar alguém na presença de menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outro. A pena é de 2 a 4 anos, tá? O crime não admite os benefícios da Lei 9.099, mas como eu disse para vocês, admite-se o acordo de não persecução penal, porque ele parte de 2 anos e o acordo de não persecução penal, entre alguns outros requisitos, a pena parte de 4 anos. É um crime comum, é um crime formal, tá? De forma livre, instantâneo, comissivo, em regra, unissubjetivo e plurissubsistente. A vítima, claro, ó, praticar na presença de alguém menor de 14 anos. Tem que ser menor de 14 anos. Como que vai ser punido? Se houver a prática na presença do menor de 14 anos, de conjunção carnal ou ato libidinoso, ou se houver a indução do menor a presenciar esse ato. A finalidade especial é satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Neste caso, gente, eu já falei que é crime formal, então assim, a vítima não participa do ato sexual. Se a vítima participar do ato sexual, a gente vai ter a configuração do crime do 217A do Código Penal, estupro de vulnerável. Tem corrente doutrinária que defende que essa prática ou esse induzimento poderia ser feito através de rede mundial de computadores, de forma virtual, numa live, né, sei lá. Então, mas o que prevalece, e eu gostei muito do posicionamento, é assim: respeitar os princípios da proporcionalidade das penas, adequação lógica no ordenamento jurídico, porque se diz presenciar, eu creio que a conduta deveria ocorrer na presença do menor, certo? É um crime doloso, como eu disse para vocês, a finalidade especial, o elemento subjetivo específico é satisfazer a lascívia própria ou de outrem. A idade da vítima deve ser conhecida, senão nós vamos ter erro do tipo, conforme o exemplo que eu falei para vocês do João e da Maria do outro crime. Na forma de praticar, o crime se consuma, claro, com a realização do ato. Na forma de induzir a presenciar, com a simples realização do núcleo, quer dizer, havendo induzimento, independentemente de ter um ato libidinoso, a gente vai ter a configuração, a consumação do crime. Admite-se tentativa nas duas formas, né? A ação penal é pública incondicionada, conforme o artigo 225 do Código Penal. Consuma-se, gente, mesmo que a vítima menor de 14 anos não tenha sido corrompida com o ato sexual presenciado. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que a gente tenha conseguido aí aproveitar a nossa conversa. Qualquer dúvida, vocês me mandam e-mail, WhatsApp e a gente vai conversando. Abraço!